Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar da Consciência. É um prazer imenso ter você aqui. Hoje quero compartilhar com você mais um trecho do livro Quem Pensa Enriquece. Antes gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Gratidão. Não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. Fé em sua capacidade de visualização e crença na realização do desejo. O segundo passo rumo à riqueza. Fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente então a traduz e transmite para a inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá, ele é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Comentário no parágrafo anterior, Napoleão Hill usa dois termos, fé e inteligência infinita, ambos passíveis de transmitir ao leitor uma conotação religiosa que Hill não pretendeu. A seguir, as definições do significado das palavras como Hill as usa no capítulo. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com crença religiosa, e não é assim que Hill utiliza a palavra. Fé, como é usada aqui, significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como Hill diz, ela tem que ser verdadeira em um nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar, porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. Hill usa o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes de insight e saltos de lógica. O conceito de Hill tem semelhanças com o que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, e, em outro nível, é muito próximo do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. A inteligência infinita é discutida mais profundamente nos capítulos posteriores. Hill também usa outro termo, mente subconsciente, que deve ser comentado antes de o leitor prosseguir com a leitura deste capítulo. Embora existam diferentes escolas de pensamento, de maneira geral, a psicologia moderna se desenvolveu a partir do trabalho pioneiro de Sigmund Freud e Carl Jung. Eles acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordavam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleão Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente que é mais próxima da visão junguiana. Segue uma breve descrição da base do ponto de vista de Hill. Mente consciente recebe informação pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. A mente consciente observa aquilo de que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente, e o que a memória retém, é a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. Mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente. Não faz julgamentos de valor. Não filtra e não esquece. Você não pode ordenar que sua mente consciente acesse a mente subconsciente. Porém, sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias esquecidos que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. Como desenvolver fé? A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio de autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente, e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Como um exemplo, pense em por que você está lendo este livro. Você quer adquirir a habilidade de transmutar o intangível impulso do pensamento de desejo em sua contraparte física, dinheiro. Seguindo as instruções dadas nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, você vai aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer.
Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e devolvê-la a você na forma de fé, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Fé em você mesmo e em suas habilidades é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois que dominar os 13 princípios deste livro. Isso é verdade porque a fé é um estado mental que vai se desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar esses princípios. As emoções, ou a porção de sentimento dos pensamentos, são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção, receberam sentimentos, e misturados com fé, crença absoluta em sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou sua contraparte física. Porém, isso não é válido apenas para impulsos de pensamento que foram misturados com fé, mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. O que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. A seguinte afirmação feita por um famoso criminologista ilustra o argumento: quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, eles o detestam. Se permanecem em contato com o crime por um tempo, se acostumam com ele e o suportam. Se permanecem em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Isso equivale a dizer que um impulso negativo de pensamento que é transmitido de forma repetida para a mente subconsciente com a frequência suficiente é por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente então passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico pelo mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que muitos milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar. Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre a qual pensam não ter controle. Mas a verdade é que elas são as criadoras dos próprios infortúnios, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Sua crença, ou fé, é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário, em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente acontecer. A mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico, pelo método mais direto e prático disponível, qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente dando a ela instruções por meio da autossugestão. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Comentário é um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Um dos estudos mais frequentemente citados para apoiar esse conceito foi realizado com um grupo de jogadores de basquete. Os jogadores foram divididos em 3 equipes, e os jogadores de cada equipe foram testados em sua habilidade de fazer arremessos livres. As equipes foram então separadas por um tempo e cada uma recebeu instruções que, disseram a elas, melhoraria suas habilidades. Uma equipe foi orientada a treinar diariamente para fazer cestas. A segunda equipe foi instruída para não treinar durante esse tempo nem pensar em basquete. A terceira equipe também foi instruída a não treinar durante esse tempo, mas os membros foram aconselhados a passar o tempo de treino diário visualizando em detalhe o processo de fazer cestas. No fim do experimento, os grupos foram testados novamente. A equipe que descansou teve uma diminuição de habilidade, mostrou um aumento marcante na habilidade. E a equipe que não treinou, mas visualizou o processo de fazer cestas, exibiu um aumento na habilidade quase igual àquele dos que praticaram diariamente. Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Mas a palavra-chave é convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente,
mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. É por isso que Rio enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas responder ao poder do estímulo, conforme a emoção carregada no pensamento. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente de ler instruções. Agora que entende a teoria, você precisa começar a aplicá-la. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé a qualquer ordem que dê ao seu subconsciente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará e agirá a partir delas imediatamente. Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar com autossugestão ao longo dos tempos. Líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma ou credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabeleceram que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio pelo qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, você deve relembrar que fé é o elixir eterno, que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes. E merece ser lida em voz alta. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento, criada pela mente humana, no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita. A magia da autossugestão é fato que você vai acreditar em tudo que repetir para si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Mais ainda, vai acreditar que ela é a verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, que incentiva com simpatia e aos quais mistura uma ou mais emoções constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de seus movimentos, ações e feitos. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento, magnetizado, com uma das emoções pode ser comparado a uma semente. Quando plantado em solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tem em mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força, e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? A resposta: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário de seus ativos e passivos mentais, você pode descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Isso pode ser superado e traduzido em coragem por meio do princípio da autossugestão. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos colocados de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho de sua mente subconsciente.
A seguir, um exemplo para alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Fórmula da autoconfiança 1. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objeto do meu objetivo definido na vida. Portanto, exige de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. 2. Eu entendo que os pensamentos dominantes de minha mente com o tempo vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara. 3. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. 5. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela com o tempo vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso, se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usada de forma destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundam em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, assim o fazem por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. O desastre do pensamento negativo à mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que fornecemos por meio de nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo, como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também a lei da autossugestão vai conduzir você à paz e à prosperidade ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte. Depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico. Comentário: quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer, isso não só planta com firmeza ideias em seu subconsciente, como depois funciona para se reforçar. Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo em que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita. E por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Vai funcionar para você. Não dá para saber, a menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Como o vento que leva um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguer ou puxar para baixo, de acordo com a maneira como você posiciona as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer pessoa pode chegar a alturas de realização que desafiam a imaginação, é bem descrita no verso a seguir.
Observe as palavras que foram enfatizadas e você vai captar o significado profundo que o poeta tinha em mente. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não vai conseguir. Se você pensa que vai perder, está perdido, porque lá fora no mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade do homem, tudo está no estado mental. Se você pensa que está superado, está. Você tem que pensar alto para subir, você tem que estar seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido, mas, cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa em poder. Comentário: como foi apontado no início deste capítulo, a maneira como Napoleão Hill usa a palavra fé não tem nenhuma conexão religiosa. Porém, seria impossível Hill escrever este capítulo sem reconhecer o poder da fé religiosa. Portanto, nos 2 parágrafos seguintes, quando Hill discute Jesus Cristo e Mahatma Gandhi para exemplificar o poder da fé, ele se refere à fé pessoal de ambos, a absoluta confiança em suas crenças exibida por Jesus e a total convicção e confiança de Gandhi em sua causa. Nesse sentido, eles exemplificam perfeitamente o impulso de pensamento misturado à fé. Se você quer evidência do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé, por mais que muita gente tenha pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força. A soma e a substância dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretadas como milagres, não eram nada mais ou menos que fé. Se existem tais fenômenos chamados de milagres, eles são produzidos apenas pelo estado mental conhecido como fé. Considere Mahatma Gandhi da Índia, um dos mais impressionantes exemplos das possibilidades da fé. Gandhi exibiu mais poder potencial que qualquer homem vivo em seu tempo. E ele tinha esse poder apesar de não desfrutar de nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de batalha, soldados e equipamentos de guerra. Gandhi não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha malas de roupas, mas tinha poder. Como obteve esse poder? Ele o criou a partir de sua compreensão do princípio da fé e por meio de sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou a impressionante façanha de influenciar 200 milhões de mentes a se fundirem e se moverem em uníssono, como uma só mente. Que outra força na Terra, além da fé, seria capaz de tanto? Como uma ideia construiu uma fortuna? Comentário: embora a história a seguir não seja exclusivamente sobre fé e não faça menção à autossugestão ou mente subconsciente, Napoleão Hill a incluiu neste ponto em todas as edições de Quem Pensa Enriquece. De fato, como diz Hill, essa história ilustra pelo menos 6 dos 13 princípios do sucesso. Mas a fé está no centro. Se a personagem central, Charles M. Schwab, não tivesse misturado sua grande ideia com uma fé inabalável e absoluta em que poderia colocá-la em prática, toda a história norte-americana dos negócios teria sido diferente. O evento escolhido para essa ilustração aconteceu em 1900, quando a United States Steel Corporation era formada. Enquanto estiver lendo a história, tenha em mente os seguintes fatos fundamentais e vai entender como ideias foram convertidas em enormes fortunas. Primeiro, a United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles M. Schwab na forma de uma ideia que ele criou com sua imaginação. Segundo, ele misturou fé a essa ideia. Terceiro, ele formulou um plano para transportar sua ideia para a realidade física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação com seu famoso discurso no University Club. Quinto, ele se dedicou a seu plano com persistência e o amparou com decisão firme até ter sido totalmente realizado. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso com um desejo ardente por sucesso. Se você é uma dessas pessoas que sempre se perguntaram como as grandes fortunas se acumularam, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa pode pensar em enriquecer, essa história vai dissipar essa dúvida. Você pode ver claramente na história da United States Steel a aplicação de uma grande porção dos princípios descritos neste livro. Essa impressionante descrição do poder de uma ideia foi contada de forma dramática por John Lowell no New York World Telegram e é por cortesia dele que ela é agora aqui publicada. Comentário: para que o leitor moderno aprecie plenamente a matéria de jornal a seguir,
é apropriado fornecer aqui alguma informação sobre a história de alguns personagens. Charles M. Schwab era o braço direito de Andrew Carnegie e presidente da Carnegie Steel Corporation. Andrew Carnegie era um rico e poderoso barão do aço cuja empresa controlava 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. J.P. Morgan era um rico e poderoso banqueiro de Wall Street cuja empresa havia financiado muitas das grandes indústrias norte-americanas no início do século XX. Tudo o que o leitor precisa saber sobre os outros homens mencionados na história é que, no começo do século XX, finanças, negócios e indústria eram dominados por algumas centenas de homens, muitos dos quais haviam acumulado grandes fortunas por meio de alguma conexão com as ferrovias que haviam sido abertas no país. Essas pessoas eram bem conhecidas pelos leitores do New York ou de Telegram por sua influência financeira. E isso cria o cenário para o seguinte artigo de jornal, que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Um belo discurso pós-jantar por $1 bilhão quando, na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 representantes da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes do University Club na Quinta Avenida para homenagear um jovem do Oeste. Nem meia dúzia dos convidados percebeu que testemunhava o mais significante episódio da história industrial americana. J. Edward Simons e Charles Stewart Smith, com o peito cheio de gratidão pela exuberante hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Schwab durante uma visita recente a Pittsburgh, haviam organizado o jantar para apresentar o barão do aço de 38 anos para a Sociedade Banqueira do Leste. Mas não esperavam que ele pisoteasse a convenção. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dentro das camisas engomadas de Nova York não reagiram bem à oratória e que, se ele não quisesse entediar os Stillman, a Riemann e Vanderbilt, era melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de pompa e cortesia e parar por aí. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab como convinha à sua honra imperial, pretendia agraciar a mesa de banquete com sua presença apenas brevemente. E, com relação à imprensa e ao público, o evento todo era tão pouco importante que não houve qualquer menção nas publicações do dia seguinte. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados comeram os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa, e a que houve foi contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira havia transbordado pelas margens do Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas, antes de a noite acabar, ele e Morgan, o mestre do dinheiro, seriam surpreendidos, e um bebê de $1 bilhão, a United States Steel Corporation, seria concebido. Talvez seja um infortúnio para a história que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. É provável, porém, que tenha sido um discurso doméstico, sem atenção à gramática, porque as delicadezas da linguagem nunca despertaram o interesse de Schwab, cheio de epigramas e entremeado de humor. Mas, além disso, teve uma força e um efeito eletrizante sobre os $5 bilhões de capital estimado representado pelos presentes. Terminado o discurso e com os convidados ainda sob seu encanto, embora Schwab tenha falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador para perto de uma janela afastada, onde, com as pernas balançando em um assento alto e desconfortável, eles conversaram por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab havia sido lançada com toda a força, mas mais importante e duradouro foi o programa preciso e completo que ele havia exposto para o engrandecimento da Steel. Muitos outros homens haviam tentado convencer Morgan a criar um truste do aço semelhante aos padrões das combinações das indústrias de biscoito, arame e fios, açúcar, borracha, uísque, petróleo ou goma de mascar. Comentário: o dicionário Random House College define truste como uma combinação ilegal de empresas comerciais ou indústrias na qual os produtos são controlados por um conselho central de membros, tornando, assim, impossível o controle de preços e destruindo a concorrência. Muitas das novas indústrias norte-americanas cresceram tão depressa que ainda nem eram lucrativas. Ficaram sobrecarregadas com dívidas enormes contraídas no esforço de elevar o capital para financiar sua rápida expansão e, ao mesmo tempo, se viram diante da necessidade de cortar custos e baixar os preços ou encerrar as atividades. A resposta para muitas foi se juntar a outras do ramo e formar o que era chamado de truste ou combinação.
Embora os trustes fossem ilegais desde a aprovação da Lei Sherman Antitrust em 1890, as empresas ainda tentavam encontrar meios de monopolizar seus setores, e se esse esforço não era tecnicamente truste, era algo muito próximo. A necessidade dos proprietários da grande companhia que montavam esses trustes era levantar capital para comprar as diversas companhias menores que teriam que adquirir para dominar efetivamente um setor. J.P. Morgan era o banqueiro que financiava muitas dessas aquisições. John W. Gates, o jogador, havia insistido nisso, mas Morgan não confiava nele. Os rapazes Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago que haviam montado um truste incendiário e uma corporação explosiva, tentaram e falharam. Albert H. Gehry, o advogado santarrão do país, quis promover a operação, mas não era grande o bastante para ser impressionante. Até a eloquência de Schwab levar J.P. Morgan à altura de onde ele poderia visualizar os sólidos resultados da mais arrojada aquisição financeira jamais concebida. O projeto era visto como um sonho delirante de malucos atrás de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que uma geração atrás havia começado a atrair milhares de empresas pequenas, às vezes dirigidas de maneira ineficiente, na direção de grandes combinações que esmagavam a concorrência tinha se tornado operativo no mundo do aço. Por meio dos expedientes do jovial pirata empresarial John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma cadeia de pequenos negócios e, com Morgan, havia criado a Federal Steel Company. Mas, comparado ao gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, um truste que pertencia e era operado por 53 sócios, essas outras combinações eram insignificantes. Eles podiam se associar como quisessem, mas nem todos juntos conseguiriam causar sequer um arranhão na organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. O velho escocês excêntrico também sabia disso. Comentário: Andrew Carnegie nasceu na Escócia e foi para os Estados Unidos ainda menino. Fez o primeiro movimento para integrar o grupo de elite dos empresários norte-americanos quando se demitiu do emprego de mensageiro em um moinho de algodão, onde ganhava $1,20 por semana, e conseguiu outro emprego como mensageiro do telégrafo. Logo aprendeu a operar um aparelho de telégrafo e foi contratado como telegrafista pessoal e secretário do chefe da Pennsylvania Railroad. Não demorou muito até ele progredir e chegar ao cargo de superintendente da divisão de Pittsburgh, o que, por sua vez, o colocou em condições de se tornar um investidor no início da Pullman Company, que se tornou a principal fabricante de vagões ferroviários. O investimento de Carnegie na Pullman e alguns empreendimentos imobiliários bem-sucedidos deram a ele o capital para começar um negócio sozinho. No fim da Guerra Civil, Carnegie deixou as ferrovias e fundou uma empresa que construía pontes de ferro para companhias ferroviárias. Da construção de pontes de ferro foi um pulo para fundar a própria siderúrgica, que o levou a adquirir o controle sobre outras siderúrgicas, depois campos de carvão para abastecer suas fundições, depois barcos de minério e ferrovias para transportar minério e carvão. Por causa da integração vertical de Carnegie e seu uso dos métodos de produção mais atualizados, ele conseguiu vender aço de alta qualidade pelo menor preço. Ele conseguiu baixar o preço do aço de $140 para $20 a tonelada. Em 1899, a Carnegie Steel Company controlava cerca de 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. Os produtores menores de aço não conseguiam concorrer com Carnegie, por isso foram pedir ajuda a J.P. Morgan. Ele providenciou o financiamento, e se estabeleceu uma aliança de grande alcance das companhias do setor de fabricação de produtos de aço. Parte do acordo era que elas não comprariam aço de Carnegie. Andrew Carnegie não se deixaria expulsar dos negócios por um conjunto de empresas pequenas. Ele anunciou que compraria ou construiria fábricas para produzir bens acabados feitos de aço. Da magnífica altura do castelo de Skibo ele tinha visto, primeiro com humor e depois com ressentimento, as tentativas das pequenas empresas de Morgan de tirá-lo dos negócios. Quando as tentativas se tornaram muito ousadas, a disposição de Carnegie se traduziu em raiva e retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina que pertencia aos rivais. Até então, ele não se interessava por arame, canos, aros ou lâminas. Em vez disso, se contentava em vender aço para essas companhias e deixá-las trabalhar para dar a forma que quisessem. Agora, com Schwab como chefe e assessor capaz, ele planejava botar os inimigos contra a parede.
E foi assim que Morgan viu no discurso de Charles M. Schwab a resposta para seu problema de combinação. Um truste sem Carnegie, o gigante do ramo, não seria truste de jeito nenhum, e sim um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900 sem dúvida transmitiu a inferência, embora não a garantia, de que o vasto empreendimento de Carnegie podia ser levado para o conglomerado de Morgan. Ele falou do futuro mundial do aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da liquidação de usinas mal-sucedidas e da concentração de esforço nas propriedades prósperas, da economia no transporte de minério, da economia nos departamentos administrativo e geral, da conquista de mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos bucaneiros presentes onde estavam os erros de sua habitual pirataria. Seus propósitos, ele inferiu, haviam sido criar monopólios, elevar preços e arrecadar altos dividendos pelo privilégio. Schwab condenou o sistema à sua maneira mais franca. A miopia dessa política, disse aos ouvintes, estava no fato de restringir o mercado em uma era quando tudo clamava por expansão. Barateando o custo do aço, ele argumentou, um mercado em constante expansão seria criado, mais utilidades para o aço seriam sugeridas, e uma boa fatia do comércio mundial poderia ser conquistada. Na verdade, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. Comentário para J. P. Morgan. Toda a conversa de Schwab sobre economia de escala e mercados em expansão significou uma só coisa. Até aquela noite, presumia-se que Andrew Carnegie continuaria construindo as próprias fábricas para competir com os trustes de aço que Morgan havia ajudado a criar. Morgan sabia que Carnegie precisaria de um enorme capital para isso e também sabia que Carnegie sempre havia sido veementemente contrário a levantar capital pela venda de ações de sua companhia. O que Schwab parecia estar insinuando era que, em vez de ir a Wall Street buscar o dinheiro necessário para combater os trustes, Carnegie poderia estar interessado em vender sua empresa. E assim o jantar do University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões rosas de Schwab. Schwab voltou a Pittsburgh para comandar o setor de aço da VE Andra Carnegie, enquanto Gehry e os demais voltaram suas cotações de ações, matando tempo à espera do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servido por Schwab. Quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria, mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou, poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street, a rua que Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então John W. Gates, o intermediário, sugeriu que, se Schwab, por acaso, estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, J. P. Morgan também poderia estar lá por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista. Alguns historiadores econômicos professaram a crença de que, desde o início até o fim da trama, o palco foi preparado por Andrew Carnegie e o jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião na noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou à reunião com Morgan 6 folhas de próprio punho, em caligrafia elegante, com números que, para ele, representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio aristocrata, Robert Bacon, um estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como instrumento. O quarto homem era Schwab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados.
Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e não mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Restava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Ele perguntou. Posso tentar, disse Schwab. Se conseguir convencê-lo a vender, eu assumo o assunto, declarou Morgan. Até aí, tudo bem. Mas Carnegie venderia. Quanto pediria? Schwab pensava em uns 320 milhões de dólares. Como aceitaria receber? Ações comuns ou preferenciais? Títulos? Dinheiro. Ninguém poderia levantar $1/3 bilhão em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro no charco gelado dos campos de St. Andrews em Westchester, com Andrew entrouxado em suéteres para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência, como sempre, para se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto, de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou a Schwab e disse: muito bem, vendemos por essa quantia. O número era aproximadamente $400 milhões e resultou dos $320 milhões mencionados por Schwab como valor básico, aos quais foram acrescidos $80 milhões para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com tom triste: queria ter pedido mais $100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido, Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Adley, de Yale, declarou que, a menos que os trustes fossem regulamentados, o país poderia contar com um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Keynes, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso estimado por alguns em $600 milhões foi absorvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões, o consórcio de Morgan ficou com $62 milhões por todo o seu trabalho, e todos os rapazes, de Gates a Gelry, receberam seus milhões. Comentário: Charles N. Schwab, de 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a US Steel, Schwab fundou a gigantesca Bethlehem Steel Corporation, da qual também se tornou presidente. A riqueza começa com o pensamento. A história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou à organização as usinas de aço que garantiram sua estabilidade financeira foi criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da United States Steel. As usinas de aço e o equipamento adquirido pela corporação depois de ela ter passado a existir legalmente foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados $600 milhões, ou aproximadamente $12 bilhões atuais. O aumento no valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que os consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mais a fé com que ele a transmitiu à mente de J.P. Morgan e dos outros, foi comercializada por um lucro de aproximadamente $600 milhões. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando, assim, que os $600 milhões de lucro produzidos pela ideia de Schwab foram merecidos.
A riqueza começa na força de pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Comentário: nos anos seguintes à publicação do artigo no New York World Telegram, a história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. Há best-sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores e sobre eles. Os editores desta edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em alguns desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplos dos princípios de sucesso de Hill em ação no mundo real. E os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem literalmente best-sellers demais entre os quais escolher para compor uma lista de melhores, e incluir aqui. Qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer não seria necessariamente dos melhores, mas dos que mais refletem os interesses da pessoa fazendo as escolhas. Porém, há 2 livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre um único indivíduo ou setor. Esses livros são In Search of Excellence, de Tom Peters, e Breakthroughs, de P. Hua Nayak e John Amen Ketteringham. Cada um deles lida com um amplo espectro de áreas, e dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar. Ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 1980, mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. In Search of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos, é um best-seller campeão e provavelmente será impresso por anos. Breakthroughs. Pode ser mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurar. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Gratidão.